Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal no YouTube. Meu nome é Vicente Guimarães, sou doutor em economia, fundador e CEO da VG Research. Nesse vídeo eu vou falar de um dos setores que eu mais gosto na Bolsa de Valores, que é o setor elétrico. Muita gente gosta das ações do setor elétrico pela confiabilidade, pelo pagamento de dividendos, pela consistência de resultados, e é disso que eu vou falar nesse vídeo de hoje. As melhores ações do setor elétrico. Então, sem mais enrolação, vamos lá, direto ao ponto, rola o vídeo. Valeu! Vamos lá então, pessoal, descobrir quais são as melhores ações do setor de energia. Obviamente, quando eu falo em melhores ações, eu estou falando em melhores empresas. Se tornou comum, né, a gente usar esse termo ações quando a gente fala de investimento em empresas. Então, na verdade, o investidor investe em empresas. Ações são apenas o instrumento para esse investimento. Então, não existe uma melhor ação, existe uma melhor empresa, tá bom? Ação é tudo igual. Os instrumentos financeiros chamados de ações são todos iguais. O que muda é a empresa que está por trás daquela ação. Mas então, só para deixar isso bem claro para você, que quando a gente está falando de melhores ações, a gente está falando, na verdade, das melhores empresas, ok? E a análise que a gente vai fazer para descobrir quais são as melhores ações vai ser uma análise por indicadores. A gente pode usar dezenas de análises, centenas de formas de analisar e de descobrir quais são as melhores empresas ou melhores ações. Aqui a gente vai usar um método baseado em indicadores. E usando esses indicadores, a gente vai criar um método para trazer para vocês as melhores ações segundo esse método, ok? Então você pode usar um outro método e pode dar um resultado diferente. Quer dizer que está errado? Não, não quer dizer que está errado. Quer dizer que são métodos diferentes, tá bom? Então vamos lá. Lembrando que não se trata, obviamente, de recomendação de compra. Aqui a gente está vendo a qualidade do ativo, a qualidade da empresa. A gente não está vendo se o preço é interessante. Então, um bom negócio, como eu sempre falo, tem duas pontas. Uma ponta é a qualidade. Então, se comprar um ativo de qualidade, uma empresa de qualidade. Do outro lado, é uma empresa barata. A ação esteja barata, no bom momento de compra. Tá? Você pode comprar uma ação excelente, de uma excelente empresa, e pode estar muito cara, e isso pode não significar um ótimo negócio. Então, um ótimo negócio é comprar ações de uma empresa muito boa por um preço muito barato. Isso é o que é o fundamental. Então, vamos lá. Setor elétrico, vamos falar um pouco desse setor aí. O setor elétrico em si, ele tem 3 segmentos principais e que são totalmente diferentes um do outro. Eu já tenho até alguns vídeos aqui no meu YouTube falando da diferença desses segmentos, mas eu vou falar aqui rapidamente. Você tem geração, que obviamente, como o nome diz, é o segmento onde ocorre a geração da energia. Você tem a geração hidrelétrica, geração solar, eólica, biomassa, várias formas de gerar energia. Você tem as transmissoras que levam a energia da geradora até as casas das pessoas, e a distribuição, que a distribuição atua localmente, né? É a empresa que faz a entrega da energia na sua casa. Tá? Então, essas empresas são as distribuidoras. Então, temos geradoras, transmissoras e distribuidoras de energia. Cada tipo de empresa, cada segmento tem suas características próprias. Uma coisa que é importante no segmento de energia é o consumo estável. Energia é algo que a gente sempre precisa. Tá? Por mais que estejamos em crise, energia elétrica é algo fundamental, é um bem de consumo básico. Né? Então, apesar do consumo se reduzir um pouco até no momento de crise, essa redução é muito mais branda e não tem a mesma dimensão de impacto de outros setores, onde a pessoa, de repente, pode parar de consumir. De repente, a pessoa está em um momento de crise, a pessoa pode parar de viajar, pode parar de comprar deixa de comprar um carro, deixa de trocar de roupa, mas a pessoa não pode parar de consumir energia elétrica, entendeu? Mesma coisa para as empresas. Então, o consumo ele é mais resiliente. E olha só que interessante esses resultados. Esse gráfico aqui traz a evolução do PIB do Brasil
e mostra para você que em 2015, 2016, essa área aqui que eu estou marcando em amarelo, foi um momento de recessão no Brasil. Eu quero mostrar que isso não impactou no lucro das empresas de energia. Então, por exemplo, aqui você tem a ENGIE, que é uma geradora. Esse gráfico é o gráfico do lucro líquido da ENGIE. Você percebe que cada barrinha dessa azul é uma barrinha de lucro trimestral. Você percebe que ela manteve o seu lucro estável durante o período de crise. Teve uma pequena quedinha ali em 2014, mas logo depois voltou ao normal. Tá? Então não teve um impacto tão grande. Esse gráfico aqui agora é da Taesa. A Taesa é uma transmissora de energia. Você pode perceber que o lucro dela também não foi impactado no momento de crise, né? Até aumentou o seu lucro, na verdade, no momento de crise. E aqui a CPFL, que é uma distribuidora, aí você vê que realmente o resultado diminuiu um pouco. As distribuidoras, é importante você saber disso, elas são o segmento mais afetado do setor elétrico durante uma crise, porque as pessoas realmente aumentam a inadimplência, aumenta o furto de energia, as pessoas começam a economizar mais energia, então é um setor que realmente sofre um pouco mais no momento de crise. Mas você vê que mesmo assim ela não teve prejuízo, ela conseguiu manter ali um lucro estável e resiliente durante todo esse processo. Então, para você ver que os resultados são sólidos dessas empresas. Então, consumo de energia estável pela população, pelas empresas, isso gera previsibilidade do fluxo de caixa e isso vai gerar para você, que é acionista da empresa, dividendos recorrentes. Então, são empresas que têm ótimos dividendos. Você vê o dividend yield médio dos últimos 3 anos. Então, Transmissão Paulista, 10,4%. Média, isso é a média dos últimos 3 anos. Taesa, 9,6%, Geração Paranapanema, 8,1%, CESP 7,7% e, em quinto lugar, a Copel aí com 7,6%. Então, você vê que são empresas que têm uma ótima consistência no pagamento de dividendos. Outra coisa interessante no setor de energia é que as empresas atuam como monopólios, ou seja, elas têm concessões públicas. O setor elétrico ele tem um monopólio para exploração de determinado ativo, no caso uma represa, uma hidrelétrica, ou um conjunto de hidrelétricas, uma linha de transmissão. Então a empresa tem lá um monopólio para explorar aquele ativo, ou então uma determinada região, uma cidade, um estado, onde a distribuidora vai fazer ali a distribuição de energia elétrica. E só cada empresa atua naquele setor. Você pode imaginar aí que na sua casa você tem a conta de luz de apenas uma empresa, né? Você não pode escolher qual empresa que você quer consumir energia elétrica. Então você tem apenas aquela empresa, ou seja, ela tem um monopólio da sua área de atuação e isso gera para a empresa o quê? Uma vantagem competitiva. Monopólio é igual vantagem competitiva. Você não tem competição, você consegue ter margens de lucro mais alta, você consegue ter maior rentabilidade. E isso se mostra no ROI elevado. O que é o ROI? É Return on Equity. É um indicador que mostra para você que a empresa tem uma alta rentabilidade. Quanto maior o ROI, maior a rentabilidade da empresa. Então, você percebe aqui as rentabilidades das empresas do setor elétrico, a Taesa, 42%, a Energisa, que é a ENGIE 11%, com 29,6%, a ENDE 3%, com 29%, a CPFL com 28%, Equatorial com 28%, um ROI acima de 10% já é um ROI interessante. Acima de 20% já é um ROI bastante alto. Então você vê que essas 10 empresas aí, todas as empresas que eu listei para vocês, têm uma rentabilidade muito boa. Isso é muito interessante para o acionista. Então vai guardando aí, rentabilidade, já vimos rentabilidade, já vimos dividendos. Agora vamos ver crescimento. Muita gente fala que o setor elétrico não é um setor que tem crescimento. O setor elétrico é um setor muito estável, são empresas que pagam dividendos, mas que não têm potencial de crescimento. Isso está errado. Está errado. Tá? O consumo de energia elétrica no longo prazo ele cresce com 2 fatores. Primeiro, crescimento econômico. Se tem crescimento econômico, tem que ter crescimento
da geração de energia, da transmissão de energia, da distribuição de energia. Tá? Não tem crescimento econômico sem crescimento do setor elétrico. E ponto 2, crescimento populacional. Quanto mais gente no Brasil, mais gente vai ter consumindo energia. E outro fator importante, o crescimento do consumo de energia, ele tem elasticidade maior do que 1. Só quem é economista entendeu isso que eu falei. Elasticidade maior do que 1 significa o seguinte, que, por exemplo, imagina que o PIB, né, a riqueza, a economia cresceu 2%. Isso vai gerar um crescimento do consumo de energia de 3%. Estou dando aqui um número hipotético, tá? Não é exatamente essa relação, mas sempre é um crescimento do consumo de energia maior do que o crescimento do PIB. Então, é por isso que eu falo que o setor elétrico tem um grande potencial de crescimento. Esse gráfico aqui mostra o consumo de energia elétrica no Brasil de 2019 até 2050. Obviamente que tem uma parte aqui, a partir de 2025 é uma projeção, mas você vê que é uma projeção aí de praticamente triplicar o consumo de energia no Brasil até o ano de 2050, né? Na verdade, mais do que triplicar. E aqui você vê as estimativas das linhas de transmissão de energia até o ano de 2029, que é essa barra laranja, onde você tem 203 mil quilômetros de linha de energia. Isso significa um crescimento de 3,9% ao ano de crescimento no tamanho da rede de transmissão de energia. Então, obviamente, é um setor que tem crescimento e precisa ter crescimento. O crescimento se reflete, obviamente, nos resultados das empresas. Então, dá uma olhadinha nisso. Crescimento da receita líquida nos últimos 3 anos. Isso é o crescimento médio anual. Não é que nos últimos 3 anos o crescimento da Alupar foi 60%. Não. Foi em média 60% ao ano. 60% ao ano. Então, a Alupar está em primeiro lugar nesse ranking. A Taesa, 46,7% ao ano de crescimento da receita líquida. Depois a Equatorial, com 24%. A Engie, com 20%. E a Transmissão Paulista, com 18,3% ao ano. Então, quem fala aí que setor elétrico não cresce, você está vendo aí que é uma grande bobagem. Ah, mas Vicente, receita líquida não conta muito, o que vale é o lucro. Então, vamos ver o lucro. Crescimento médio anual do lucro nos últimos 3 anos. A CESP 6, geradora de energia, 221% de crescimento médio por ano. Em segundo lugar, Neoenergia, 67%. Em terceiro, a Energisa, a Engie 11, com 64,7%. A CEMIG, a estatal, 63,3%. E em quinto, Geração Paranapanema, com 53,4% de crescimento no lucro. Então, agora sim, podemos pensar em descrever para vocês aqui as melhores empresas do setor elétrico, com base na metodologia que eu falei de indicadores. Os melhores indicadores de rentabilidade, os melhores indicadores de crescimento do lucro e os melhores indicadores de dividendos. Tá? Se você pegar o tabelão, você vai ver o seguinte, aqui tem as empresas, as ações, aqui o nome, aqui você tem o crescimento do lucro, 3 anos, o ROI e o dividend yield médio também dos últimos 3 anos. Eu peguei o dividend yield médio. O que você percebe? Percebe o seguinte, que são indicadores de grandezas diferentes. Por exemplo, você tem aqui um 9,5, 8,1, 7, aqui você tem 47, 53, 221. Né? Você imagina a empresa pagar 63% de yield? Não, né? Seria uma loucura. Da mesma forma que um ROI de 5,4% seria muito pequeno. Né? Se você comparar o número, né, a grandeza de 5,4 para ser um ROI, ia ficar um número muito pequeno. Até um ROI de 9,6 para um dividend yield médio é excepcional. Agora, para um ROI, seria um ROI muito pequeno. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é isso aqui, ó. São indicadores com grandezas diferentes. Né? O número, se você esquecer o percentual, olha apenas o número, a grandeza dos números é muito diferente. Então, não dá para você
chegar aqui e somar. Vou somar. Vou somar crescimento do lucro, mais ROI e mais dividend yield médio. Não vai dar certo. Por quê? Porque o crescimento do lucro aqui vai ter um impacto muito maior. E o ROI vai ter um impacto muito maior. E o dividend yield médio vai ter um impacto muito pequeno. Né? Por quê? Porque a grandeza desse número aqui é menor, uma grandeza menor do que essa. Então, são indicadores com grandezas distintas. Não é possível simplesmente comparar os valores ou somar, como eu falei, ou fazer uma média para ver qual a empresa terá o maior número. Né? Eu podia somar, mas se eu somar não vai dar certo. O que eu faço então? Eu vou fazer uma coisa chamada base 100. Isso aqui, aprende isso aqui que você pode usar em várias coisas, em várias análises aí que você faz. Se você achar essa parte matemática chata, vai para frente um pouquinho que já tem um resultado. Então, trazer todos os indicadores para a base 100 permite compará-los, somar, fazer média, etc. Todos assumem a mesma grandeza numérica. Então, todos vão ter base 100. Então, como é que faz isso? Aqui você tem a Taesa, que esse 42% dela, 42,6% vai virar 100, né? Por isso que é base 100. E a partir desse 100 eu vou comparar os demais. Como é que eu faço? Então, se 42,6 é 100, regra de 3, né? Lembra da regra de 3, quinta série? Então, quem não matou a aula da quinta série vai saber. Então, se 42,6 é 100, 29,6 vai ser 73 e 54. Então, isso aqui é uma regra de 3 simples. Você vai fazer isso aqui com todas as empresas. Obviamente, você faz no Excel rapidinho e você encontra esses valores. Está vendo a diferença? Olha a ordem de grandeza. Já passou de 20. Aqui, esquece o percentual. Né? Aqui você tinha um número que era 28, passou para 60. Está vendo? Aqui você tinha um número que era 24, passou para 41. Então, está tudo na base 100 agora. Tudo em base 100. Aí eu posso comparar o ROI, posso comparar o dividend yield, posso comparar o crescimento do lucro. Então aqui, meus amigos, já está tudo em base 100. Tudo em base 100. Olha o dividend yield como é que ficou. 43, 74, 32. Isso aqui não quer dizer que é 32% de dividend yield. É que eu estou trazendo novamente o dividend yield para a base 100. Então o que eu posso fazer com isso aqui agora? O que eu quiser. Né? Agora sim, agora eu posso comparar esses indicadores. Posso somar, fazer uma média, posso apenas somar. Para ficar fácil, o que eu fiz? Então, com todos os indicadores em base 100, eu posso simplesmente somar os valores como se fossem pontos, né, como se fosse uma pontuação, e fazer um ranking com base nas maiores pontuações. Então, eu transformei o indicador em algo como se fosse um ponto. E eu somo os pontos, a empresa que tiver mais pontos no final das contas é a empresa que vai vencer. Então, aqui, eu fiz isso, somei, tudo somado. CESP, eu somei a pontuação dos 3 indicadores e deu 228. Então, a CESP ficou em primeiro, né, nesse ranking. Depois ficou a Taesa, com 213 pontos. Depois ficou a Transmissão Paulista, em 178. Em quarto, Geração Paranapanema. Em quinto, Copel. Em sexto, Endi. Em sétimo, CEMIG. Em oitavo, CPFL. E nono, Energisa. E aqui as pontuações devidas. Se eu dar um zoom aqui, as que ficaram, as top 5 seriam a CESP, Taesa, Transmissão Paulista, Geração Paranapanema e Copel. Então, fica aí essa forma de você analisar empresas usando indicadores. Você pode usar essa metodologia de base 100, você pode incluir outros indicadores, por exemplo, indicadores de preço, indicadores de margem de lucratividade, indicadores de dívida, tá? Você pode botar outros indicadores aqui e fazer a mesma coisa. Você pode focar mais em crescimento, você pode focar mais em indicadores de dividendos, você pode fazer da forma que você quiser. Com esse resultado nosso aqui, foram essas 5 empresas. Ok? Lembrando que não é recomendação de compra, porque a gente chegou a apenas um resultado qualitativo. A gente não analisou o preço das ações, então não é recomendação de compra. E aí, gostou do conteúdo? Faz o seguinte, deixa aí a sua curtida, é muito importante a sua curtida, comente, né, deixe o seu comentário, se você tem alguma dessas empresas, o que você achou dessa metodologia, né, coloque aí sua crítica também, compartilhe esse conteúdo com seus amigos, redes sociais,
acredito que vai ajudar também muitas pessoas que estão investindo e começando a investir. E se inscreva no canal. Muita gente que assiste os vídeos do meu canal não estão inscritas. Cerca de 80% das pessoas que assistem não se inscreveram. E a sua inscrição é muito importante, porque quando você se inscreve, eu entendo que esse tipo de conteúdo aqui que eu fiz agora é importante para você e eu começo a fazer um conteúdo mais focado no que você quer, no que você precisa. Então, a sua inscrição é muito importante para a gente poder direcionar o conhecimento para aquele tipo de informação que você necessita. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Eu vou deixar aqui do lado para vocês agora 2 vídeos que podem ajudar e complementar o seu processo de aprendizado e também esse botãozinho aqui onde você pode se inscrever no meu canal. Vamos junto? Valeu, então? Valeu, pessoal. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.